Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 6. E o verso 4 é o tema da mensagem para esses dias. Como que diz aí na sua Bíblia? Mas nós... Mais uma vez, vamos lá? Poder sentar, muito obrigado. Que Deus te abençoe de forma maravilhosa. Eu tenho convicção de que Deus estará falando nesta noite, como já tem falado. E se Ele não falar com você, deixa eu te falar, Ele falou comigo no decorrer da semana. Amém? E você já tomou remédio de pressão alguma vez? Eu tomei 2 vezes essa semana, nunca tinha tomado remédio de pressão. Eles acham, pastor Guerra, que é fácil estar aqui ministrando a palavra de Deus? 2 vezes, meus irmãos, tive que tomar remédio de pressão. Mas aqui estamos para a glória de Deus. E falei com a minha esposa, não, mas se morrer, minha filha, o céu é logo ali. Eu falei, só tenho medo de ficar viúvo quando eu morrer. Ela ficou rindo de mim. Pois bem, meus irmãos, Atos dos Apóstolos é um livro de registro da igreja, onde todos os ocorridos está registrado aqui da igreja primitiva. E é muito bom nós lembrarmos que em todo o tempo da igreja teve luta, teve perseguição, teve prova, teve tudo isso. Você que está aqui nesta noite, que vê se não estou aguentando mais de tanta luta, de tanta prova, lá no passado também teve prisão. E não era para menos, uma igreja com mais de 3.000 crentes, o pastor Pedro ali ministrando a palavra de Deus, e outros mais ministrando a palavra de Deus. Como que no meio de uma multidão dessa não há problemas? E a Bíblia registra vários problemas, como de Ananias e outros mais, aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. E devido ao crescimento da igreja, surgiu a necessidade, naqueles dias, os discípulos reunirem para aplacar o pior problema de todas as épocas, a murmuração, que estava acontecendo ali entre os gregos, os hebreus, por causa das viúvas que estavam sendo desprezada ali no ministério cotidiano. E aí, naquela reunião que eles fizeram, os 12 convocando a multidão, e acharam por bem, se olha, nós não podemos deixar de anunciar a palavra de Deus, nós não podemos deixar de orar, fazer aqui esse trabalho importante para servir as mesas. Então eles acharam por bem constituir ali, separar pessoas que viesse auxiliar a obra do Senhor no lado social. Igreja que não tem um lado social, ela deixa de ser igreja. Porque é um trabalho da igreja ter o lado social, e toda a vida teve. Se você tem feito, tem realizado, você diácono, cooperador, que está cuidando do lado social da igreja, parabéns. Porque isto foi instituído lá no passado, os primeiros irmãos. E olha o seguinte, que quando eles falaram que escolheriam ali pessoas para este trabalho, eles falaram assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Pessoa que tinha conceito, que tinha fama, que tinha caráter no meio do povo para este negócio, para estar ali servindo os irmãos do lado social. Eu acho importante nisso aqui, é que a palavra de Deus
falou assim: para que nós o constituamos sobre esta necessidade, e outras estão assim, sobre este importante negócio. Às vezes nós fazemos o lado social da igreja, e se fosse para me escolher hoje, pastor Itemar, no seu ministério, onde você gostaria de estar servindo hoje? No diaconato da igreja. Sou apaixonado com o diaconato. Eu acho que é o lugar que eu servi melhor na obra de Deus é lá no diaconato da igreja. E olha que eu sou diácono até hoje e não quero sair dessa posição que o Senhor me colocou. E aí, quando que nós questionamos ele sobre esse importante negócio, e assim, mas nós vamos permanecer na palavra e na oração. Deixa eu falar, se o lado social, zelar das viúvas, das mesas, era importante negócio, e se tratando da palavra e da oração, será que é também importante negócio? Muito mais importante. Porque é o seguinte, se trata da ministração da palavra de Deus, trazendo de Deus o que Ele quer para a igreja, através daqueles que estão ali ministrando a palavra. E isto é importante, é maravilhoso. E aí, irmãos, surgiram esses homens para que os demais, os apóstolos, continuassem ministrando a palavra do Senhor Jesus. E o nosso pastor presidente achou por bem, no final do ano de 2024, colocar aqui um tema para o ano de 2025, o ano da leitura da palavra e da oração, ou o ano da oração e da leitura da palavra. Um tema muito sugestivo que o pastor Edson achou juntamente com o nosso pastor, de perseverar na palavra e na oração. Se naquela época tinha necessidade da palavra, se naquela época tinha necessidade da oração, imagina hoje, nos dias odiernos. E imagina hoje que todo mal se multiplicou assustadoramente. Tudo aquilo que não presta multiplicou assustadoramente. Mais do que nunca nós precisamos de orar. Mais do que nunca nós precisamos de estar perseverando na palavra de Deus. E aí está aí o Segunda Viva de Conselheiro Pena. O que é viva para você? Quando você aviva o Conselheiro Pena, é um despertar, é uma forma de falar conosco. Ó igreja de Conselheiro Pena, desperta. Irmão David pregou um dia desse aqui, desperta tu que dormes. Ele falou com respeito ao sono, ele ministrou aqui. Irmão Neutson ministrou para nós agora esses dias aqui, na terça-feira, falando que nós precisamos de 4 coisas para nós sermos igreja perseverante na presença do Senhor. Ele falou que nós precisamos de oração, de palavra, de jejum e de poder. Essas 4 coisas não podem sair da igreja, não pode sair do nosso meio. E nós precisamos, cada dia, procurar essas coisas para a nossa vida, o nosso viver. Quando fala assim, segundo a Viva, Conselheiro Pena, é segunda Viva para a igreja, Assembleia de Deus de Conselheiro Pena, não é lá fora não. É o segunda Viva para nós, é um despertar nosso, aqui dentro da igreja. Para nós analisarmos a situação do mundo lá fora, e sairmos para fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Pastor Itemar, por que do Aviva? É uma conscientização. É falar com você que já é hora de nós despertarmos do sono. Chega de ficarmos parados. É hora de nós colocarmos de pé e fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Estamos atrasados com esse negócio. Olha, meus irmãos, é importante nós sabermos que aqui 12 dias, não é verdade? Representando cada mês. Hoje estamos representando o mês de janeiro.
terça, segunda-feira, mês de fevereiro, terça e assim sucessivamente. Mas aí, o dia que termina o Aviva, nós vamos cruzar os braços. Já passou o Aviva, já estamos a seguro durante todo o ano. O que você acha disso? Não, senhores. Isso aqui é somente a conscientização, mostrando para nós que nós precisamos estar avivados. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 2026, 2027, 2028, 2029. E toda vez nós sermos avivados na casa do Senhor e fazer a obra do Senhor lá fora. É isto que esse trabalho vem trazer para nós. E nós precisamos, para fazer a obra do Deus Todo-Poderoso, estar no centro da vontade dEle, para que nós venhamos fazer com sinceridade, como deve ser feito a obra do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele falou conosco, com você? Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver-vos em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A palavra dele tem que estar em você. A palavra dele tem que estar na sua vida. E como é que nós pedimos a ele para estar em nós, a palavra dele em nós? Através da oração, da súplica constante a este Deus maravilhoso. E nesta troca, o lucro é nosso. Porque ele falou, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, irmãos, o resto deixa com ele. O resto deixa com ele. Tudo o que você precisar. É só tipo, papai, estou precisando disso. É promessa dele. É promessa dele. Olha aqui, Aviva não é 12 meses e nós esquecermos. Aviva não é 12 meses e nós acovardarmos, nós assentarmos, nós descansarmos. Não, senhores. Isso aqui é um despertar, como já disse. É tempo de nós sairmos daqui todos os dias para fazer a obra do Senhor. Deixa eu falar com vocês uma coisa. A palavra de Deus, lá no livro de Abacuque, uma certa feita, olha o que diz a palavra de Deus lá. Abacuque, lá no capítulo 1, ele falou assim, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Quantos estavam com Abacuque? Ele disse, até quando gritarei eu? Eu disse, até quando gritaremos nós não? Somente um estava com o espírito ali de despertado, um espírito avivado, querendo que o Senhor fizesse alguma coisa pela nação. Troca o meu microfone, irmão, por favor. Querendo que o Senhor fizesse pela nação de Judá. O que é que Abacuque viu ali, que fez com que ele clamasse veementemente pela nação de Judá? Diz a Bíblia Sagrada, diz a história, diz os comentaristas, que havia ali uma situação reinante em Judá, em que o povo realmente precisava da bênção e da misericórdia de Deus. Mas se todos tivessem cruzado os braços, nada teria acontecido ali. Mas só que Deus levantou um Abacuque, o profeta do avivamento, para dizer, é tempo de nós levantarmos, é tempo de nós despertarmos, fazer alguma coisa pela obra do mestre. Abacuque via ali uma injustiça imensa sobre a nação de Judá. A violência dominava. Os pobres, a exploração dos mais pobres era reinante em Judá. A idolatria era grande ali em Judá. Ele via todos estes males acontecendo ali, naquela situação, ali naquela região. E ele viu e condoeu pela nação de Judá. E diz alguns comentadores, e diz a palavra de Deus também,
que ele orava, que ele buscava, ele clamava a Deus, ele pagava um preço, pedindo a Deus a misericórdia. E diz a palavra que os homens davam as costas por resposta, não levando a sério ali o clamor, a petição de um homem que estava avivado, querendo a diferença, querendo que mudasse ali a situação de Judá. Mas Abacuque continua clamando ao Senhor, até que o Senhor vem como uma forte e poderosa, utilizando os caldeus, que governavam na Babilônia na época, eram fortes na época, para açoitar a nação de Judá. E nós podemos ver mais à frente, que Abacuque continuou clamando ao Senhor, misericórdia por aquele povo. E Deus responde a oração de Abacuque, diz a palavra de Deus, lá no livro de Abacuque. Deus entra respondendo, utilizando outras nações, para açoitar ali a nação de Judá. E depois ele começa a açoitar aqueles que haviam açoitado Judá. Deixa eu te falar, não é isso que tem acontecido conosco? Não é isso que o Senhor tem feito com a igreja atual? Trazido os problemas reinantes no meio da igreja. Trazendo problemas reinantes no meio do nosso país. Problemas na natureza todos os dias, todo momento. Você abre a rede lá de reportagem. Todos os dias há um problema, uma cidade, um estado, em algum lugar. Houve lá as reportagens em Los Angeles. Quando eles desfizeram do Deus Todo-Poderoso, diz que veio um fogo de onde não sei. Os repórteres dizem que caiu do céu um fogo. Como eles colocaram o nome, o fogo apocalíptico. Que nada apagava o fogo. O que é isso? É o Senhor falando com o mundo, é o Senhor falando com as nações, é o Senhor balançando-nos a cada dia e dizendo: acorda, porque é tempo de fazer alguma coisa, porque eu estou próximo para buscar a minha igreja na face da terra. E nós precisamos, irmãos, a cada dia, clamar ao Senhor por misericórdia. Aí quando chega mais lá na frente, no livro do profeta Abacuque, o capítulo 3, ele fala assim, oração do profeta Abacuque, sobre Sigionote. Ouve, Senhor, a tua palavra, ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele esqueceu, parece, do problema que ele estava vendo lá na nação de Judá. Ele não esqueceu não, mas ele deixou de mencionar aquilo e começou a clamar a Deus por um avivamento, um despertar para a nação, para que eles viessem voltar para o Deus Todo-Poderoso. Porque o problema era reinante ali no meio deles. O povo sendo levado cativo, sendo expulso da sua cidade. Quebraram o templo. E outras coisas horríveis aconteceram no meio do povo. Mas houve alguém que clamasse por um avivamento. Houve alguém que estava ali clamando por um despertar daquele povo. O importante que eu olho aqui, que assim, ó Deus, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, aviva a tua obra nesses 12 meses. Não. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele viu que o Senhor está virado com o povo. E por isso estava massacrando o povo. Estava provando o povo daquela maneira. Mas ele se lembra-te da misericórdia, quando o Senhor irá contra as nações. Meus irmãos, a cada dia, nós precisamos despertar. A cada dia nós precisamos nos posicionar. E fazer como o profeta Abacuque, de estarmos posicionados para fazer a obra de Deus enquanto é dia, enquanto é tempo. A palavra de Deus
Diz lá no livro do profeta Isaías, que uma certa feita foi procurado um homem para tapar a brecha, e não conseguiu encontrar. E Abacuque sozinho, ele levantou, se posicionou e clamou ao Senhor por misericórdia pela nação de Judá. E lá na sua casa, tem alguém clamando lá? E lá na sua casa tem pelo menos um para tapar a brecha? E lá na sua casa tem alguém, pelo menos um, intercedendo pela obra, intercedendo pela sua família, intercedendo pela nação, intercedendo pelo Estado, intercedendo pela salvação de almas? A vontade de Deus é que ninguém se perca e que todos venham ao arrependimento. Mas para isso, precisa da igreja analisar aqui dentro das quatro paredes o que fazer, mas sair daqui e anunciar a palavra de Deus com ousadia, para que a alma seja rendida aos pés do Senhor Jesus. Convidei o pastor Edson um dia desse e falei, pastor Edson, nós precisamos de fazer um projeto de evangelização, como o pastor Paiva está fazendo cada sábado em um dos bairros da igreja, da cidade. Como o irmão Antônio Fidelis, toda segunda-feira está ali na porta da prefeitura. Se vamos comprar uma caixa de som, e toda quarta, toda sexta, nós vamos para um canto de rua, pelo menos em 3 lugares, e vamos anunciar a palavra de Deus. Precisamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem, e a coisa mais importante que eu vejo na obra do Senhor é ligado a missões. É quando ele fala assim, ide e por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só vai quem tem conhecimento da palavra. Só vai quem ora buscando a Deus um reforço do alto. Só vai quem atende o mandado do Senhor de ir pregar a palavra dele. Pastor Itemar, não posso ir, só contribui quem conhece a palavra. Só contribui quem sabe orar e falar com Deus a respeito da necessidade de missões de evangelização. Pastor Itemar, estou sem dinheiro por esses dias. Só ora quem conhece a palavra de Deus e a necessidade daqueles que estão lá fora, precisando de uma intercessão. Ai da nação de Judá, se não tivesse um Abacuque despertado, avivado, para entrar diante do Senhor e interceder por aquela nação. Ai da nação de Judá. Outro fato importante que eu vejo na Bíblia é Esther. Quando ela fica sabendo da situação do documento de lei que foi feito lá na época, e alguém que ficou sabendo daquilo ali, daquela situação reinante, ficaram preocupados, como fazer com a situação? Que estava projetado que todos os judeus fossem mortos ali daquelas terras. Mas Deus para cada tempo tem um Abacuque. Deus para cada tempo tem uma Esther. Deus para cada tempo tem um Daniel. Deus para cada tempo tem um Elias. Deus para cada tempo tem você. Deus tem você para fazer a obra de Deus onde quer que seja. Chega Esther lá no palácio, e chegou o conhecimento dela que os judeus seriam varridos ali da terra. Sabia do que Amã estava projetando, ou tinha projetado para acabar com os judeus. E Mardoqueu também ficou sabendo da situação. Entrou em contato com Esther, que estava lá no palácio.
E Esther fez alguns questionamentos ali com ele. Ela questionou com respeito da sua estadia ali no palácio, o que poderia acontecer com ela. E nós podemos observar aqui no capítulo de número 3, quando aqui Mardoqueu foi odiado por Amã e foi tramado ali a matança de todos os judeus. Lá no versículo 9, diz assim: bem me parece, se bem me parecer ao rei, decrete-me que os matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amadata, a Agagita, adversário dos judeus, e disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos fazer. Estava decretada a morte deles, estava sendo pago para eles serem mortos, mas esqueceram que Deus tem alguém sempre no momento certo, na hora certa, para ser usado. Quando nós estamos indo aqui, Deus está vindo por lá, está vindo por cima e colocando alguém de posição lá na frente. Você, no momento certo, eu vou te levantar para a salvação, para ser mobilizado para a salvação de alguém. E ali estava Esther, aguardando o momento de Deus. Lá no capítulo 4, Esther promete interceder pelos judeus, pelo seu povo. Sempre Deus teve alguém que intercedesse pela nação. Sempre Deus coloca alguém preocupado, alguém avivado, alguém despertado para pagar um preço por alguém. E lá estava Esther no palácio. Diz a Bíblia que quando ela estava lá, que foi questionado, e aí foi dito a ela assim: porque se de tudo te calares, Esther, neste tempo, socorro e livramento ou de outra parte será para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Mandou uma mensagem para ela: minha filha, deixa eu te falar, você não está por acaso não. O Senhor colocou você aí, porque para esse tempo Ele precisa de você aí, para livramento dos judeus. Tenha coragem, não fica parado, você mobiliza, desperta, aviva, faz alguma coisa pela nação ou pelo povo. E lá estava aquela mulher. E depois que chegou ao conhecimento da questão, que ela chegou, levou o conhecimento do rei, eu fico maravilhado, que o rei aderiu ali, àquela conversa, àquela proposta daquela mulher. E diz a Bíblia que Esther convida Amã para 2 banquetes. E lá, diante de Amã, o rei disse a Esther assim: você me fez um pedido, e aqueles que a viam de fora, assim, ela arriscou a vida para chegar diante do rei, porque se o rei não aceitasse, ela seria morta. Ela arriscou a vida por causa daqueles que precisavam dela e não tinha condição de estar lá no palácio do rei. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou na ponta do seu cetro. Eu imagino quanta alegria
daquela mulher, com aquele propósito, com aquela missão importante, de ir até o rei e conseguir chegar diante dele. O rei olhou para Esther e disse assim, então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. O que nós lemos lá no início? Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tinha alguém que tinha conexão com os céus. Tinha alguém ali, sensível àquilo que vinha do céu para ela. Tinha alguém ali que tinha comunhão com os céus, comunhão lá em cima e também comunhão cá embaixo, para que isso fosse realizado ali nesses dias. E a palavra de Deus vai mais à frente, lá no capítulo 6. O rei determina Amã honrar Mardoqueu. E aquele que estava tudo em mãos para varrer os judeus ali da face da terra. A coisa virou contra ele quando a rainha foi concedida pelo rei o privilégio de chegar diante dele e pedir a ele esse favor pelo seu povo. Como é que você tem chegado diante do Deus Todo-Poderoso? Como é que você tem pedido a Ele, tem rogado a Ele? O que é que você tem falado com Deus quando você chega diante dEle? E qual é a resposta dEle para você, os dias, os momentos que você chega diante dEle, com as suas petições? Ei, no passado, tinha que ter um cabrito, tinha que levar diante do sacerdote, ele fazer o sacrifício, pegar o seu clamor e levar diante de Deus, para que o Senhor trouxesse a resposta. O véu do templo foi rasgado, e você tem livre acesso para chegar diante do Rei da Glória, como fez Esther, para pedir, para clamar pelo povo, para clamar por Conselheiro Pena, para clamar pelo Estado, para clamar pela nação. Você tem livre acesso de chegar diante do Deus Todo-Poderoso. E às vezes nós negligenciamos e não queremos fazer. E engraçado que a rainha falou com o rei. Ele não abriu mão de primeira vez. Ele testou ela, se realmente é aquilo mesmo que ela queria. E disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho, quando estava lá Amã, Mardoqueu, todo mundo juntinho ali, os amigos e os inimigos. No banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? Isso te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. E aí diz a palavra de Deus, que ela pediu a libertação do seu povo. Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para que nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther, quem é esse? E onde está esse, cujo coração o instigou, e assim fazes? Foi a pergunta para a mulher, para aquela que estava com o coração avivado, para aquela que estava despertada, sofrendo em favor do seu povo, pagando um preço, intercedendo pelo seu povo. E disse Esther, o homem opressor, o inimigo, é este, mau Amã. Então Amã se perturbou
perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tomando, pois, o rei do jardim, diz assim a palavra, do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura, queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Uma coisa ajudando a outra, a fúria do rei ficou mais alta pelo que aconteceu ali com a rainha Ester. Saindo esta palavra da boca do rei, cobrir o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Tudo isto aconteceu porque Ester estava no lugar certo, no momento certo, para ser usada por Deus. Ei, pastor Itemar, eu estou tendo tanta dificuldade, a luta é tão grande, lá dentro da minha casa, no meio dos meus, a coisa é tão triste que é difícil para mim tomar a situação como esta. Deus sempre coloca um dos seus, no momento certo, no tempo certo, para uma atitude, para um trabalho a ser realizado na face da terra. Quem era José do Egito? No meio da família de 12 irmãos. O Senhor revelara alguma coisa a ele, por 2 vezes. E ele falou que Deus havia revelado a ele, e isso foi o bastante para que todo mundo virasse contra José e começasse a odiá-lo, e começasse ali a persegui-lo, e começasse ali aquela luta travada contra José. Pegaram José, jogaram na cisterna, tiraram José, venderam para os medianitas, e José foi embora, foi andando. E o Senhor estava esperando ele lá na frente, no momento certo para ser usado. Eu observo o Senhor falando com José: José, não preocupa não, José. Não preocupa não. Na sua casa são 12. Eu só vi em você uma posição, uma postura, somente em você. Um jovem que tem condição de estar aqui atento, alerto, mobilizando e poder lá na frente ser útil nesse despertar tão importante que vai ser na sua vida. E saiu José e foi parar lá na casa de Potifar. Chegou lá, o inimigo não estava satisfeito. Ao levante da mulher de Potifar contra o rapaz, por certo, era muito bonito, era vistoso. E disse ele, conhecedor da palavra: escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti. Quando a mulher se deu-se em cima de José, o que é que ele disse? Porventura, pecaria eu contra o meu Deus e contra o meu Senhor que tem feito tudo para mim? E saiu da mão daquela mulher, foi o meu negócio é mais na frente, Jeová está me esperando mais ali na frente, e foi parar lá na prisão. Chegando lá, Jeová também estava aguardando na prisão. Você acha que em meio às lutas, às provas, Ele não está do seu lado, não? Você que está achando que a luta está muito alta, muito brava para você, Ele está no controle de todas as coisas, fica tranquilo. José estava lá na prisão, e os companheiros de prisão começaram a sonhar. José, eu tive 2 sonhos. Tivemos 2 sonhos, eu tive um, ele também teve outro. Sonho é? O que é que você sonhou? Olha, eu sonhei isso, isso e isso. E você? Isso, isso. Olha, você vai morrer. Porque tantos dias o rei vai te chamar, então você vai ser morto. Agora você vai voltar a servir lá no palácio do rei. E aconteceu direitinho como José havia falado com seus companheiros de cela.
Só que quando alguém estava saindo, José bateu no ombro dele e falou assim: Jovelino, lembra de mim quando chegar lá perto do rei? Fala que aqui tem alguém que precisa ser útil lá fora. Falou assim? Só falou assim: lembra de mim quando chegar diante do rei. Ele sabia que ele seria útil lá fora. Ele estaria despertando alguém lá fora. Ele estaria aí fazendo alguma coisa lá fora em prol de alguém. 7 anos ficou lá, de molho na prisão. Um dia, o Senhor, que sabe projetar todas as coisas, coloca um sonho lá na cabeça do rei. Foi convidado todo mundo, os adivinhos, todo mundo, para trazer ali a tradução do sonho. E ninguém soube falar o que o rei havia sonhado. E aquele colega de prisão de José, que havia saído, disse: ah, rei, dos meus pecados lembro eu. O que é? O meu colega de prisão, José. Ele vai interpretar esse sonho. Vai lá, dá um banho nele, coloca uma roupa bonitinha nele e traz ele na minha presença. Quando chegou cá, quem falou com José a respeito da situação, do sonho que ele havia tido, ele falou: é 7 anos que terá aqui de fome nas terras, e depois virão 7 anos de abundância. O primeiro sonho é esse, e o segundo sonho é pela mesma forma. Agora deixa eu dar um conselho para o senhor rei. O senhor consegue alguém inteligente, alguém sábio, que sabe administrar a situação e coloca diante desse negócio, para que arrecade tudo que produzir durante os 7 anos, para que nos 7 anos vindouro as coisas sejam amenizadas. Todo mundo olharam para José assim: não, este homem tem que ser você. Parece que eu vejo o Senhor aguardando ele. Vem cá, rapaz, estou te aguardando aqui desde quando você contou o sonho para os seus irmãos. Eu preciso de você neste grande negócio. Isso é importante negócio, como diz a palavra de Deus. Os homens lá do passado já foram constituídos para um importante negócio, para que a palavra do Senhor não caísse por terra. Lá na época já também a palavra, os projetos de Deus também não caiu por terra, porque Deus estava guardando ele lá no palácio. Voltaram com José para o palácio. Aí o rei chegou para ele e disse: olha, rapaz, deixa eu falar um negócio com você. Tudo aconteceu, esquece o passado. Toma aqui o meu anel. E depois de mim, o negócio é com você. O que você resolver, está resolvido. Deus estava aguardando José lá na frente. E o seu nome será Zefanate Paneia, o Salvador do mundo. O Salvador aqui da terra de todos que aqui estão. Sempre Deus tem alguém preparado, certo, na hora certa, no momento certo, para ser utilizado por um avivamento, para um mover dele na face da terra. É preciso que você levante a sua cabeça. É preciso que você, nós posicionamos diante de Deus, se eis-me aqui para ser usado. Profeta Isaías, homem pecador como eu, como você, como nós. Quando ele viu a glória do Senhor enchendo o templo, ele viu que era pecador, ele conseguiu vê-lo que era homem de lábios impuros, e clamou por misericórdia. A glória do Senhor veio alguém com tenaz, com a brasa viva, e passou ali nos seus lábios, ele foi purificado, e dali para frente, ele fez como você, igreja de Conselheiro Pena, a partir de hoje, eis-me aqui, estou pronto, Senhor, para fazer a obra do Senhor, naquilo que o Senhor precisar. Ei, você não prega, como o pastor Edson Vande. Você não prega como o pastor Paulo Guerra. Você não canta como as nossas irmãs cantam. Você não sabe evangelizar como o pastor Paiva. Você não toca acordeon como o irmão Antônio Fidelis. Não sabe bater bateria, não sabe tocar guitarra nem teclado. Mas o Senhor te constituiu um importante negócio.
Qual? Você tem que descobrir qual é o importante negócio que Deus te colocou, para que você faça aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Que Deus te abençoe de forma gloriosa. O que Ele tem colocado na sua mão? É orar? Ore um pouquinho mais. É pregar a palavra? Prega um pouquinho mais. É interceder? Interceda um pouquinho mais. É ler a palavra? Leia um pouquinho mais a palavra de Deus. O que é que Ele tem colocado? Sou apaixonado com louvor, gosto de cantar, faça mais para Deus. E tudo que você fizer, utilize para a salvação de almas, para nós levarmos alma para o reino do nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. O Aviva Conselheiro Pena é isto, é nós estarmos prontos para o momento que Deus chegar e nos usar da maneira certa que Ele quer nos usar, como fez com Esther, como fez com José, como fez com Abacuque, como fez com Elias, como fez com Daniel, como fez com todos os homens lá do passado. Tem momento que parece que alguém diz, estou perdido. O Senhor dando a volta, só eu aqui te esperando. Eu estou no negócio, eu estou no projeto. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Parece que acontece da mesma forma com você, não é verdade? Porque Deus é o mesmo. Nosso Deus é o mesmo. Ele tem diversas formas de trabalhar, de agir, mas Ele nunca nos deixa só. Ele nunca nos decepciona. É nós que às vezes decepcionamos, porque saímos da direção da vontade dEle, damos as costas para Ele. Ele fica decepcionado conosco. Mas faz como o profeta Isaías, volta para Ele, pede a Ele misericórdia, perdão, e vamos fazer a obra do Senhor, enquanto é dia, porque a noite vem. Que Deus te abençoe, amém.